Hoje nós vamos falar sobre um princípio que abre portas para a sua vida, o princípio da honra. Toda vez que você entende um princípio, e ele é bíblico, ele não muda, quando você aplica este princípio, é como o princípio da lei da semeadura. Você planta e em algum momento vai colher, seja para bem, seja para mal. Com honra é a mesma coisa. Olá, queridos irmãos e irmãs. Eu me chamo Mari Garcia Bittencourt. E você que ainda não está inscrito aqui, se inscreve rapidinho e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais e também no segundo canal Bíblia Falada com Mari Garcia, onde eu narro as escrituras através da minha voz. Estamos aqui com um formato novo, vocês estão vendo-me mais vezes. Alguns não gostaram, mas o importante é que eu estou cumprindo a vontade de Deus. O Senhor me mandou mudar o formato deste canal e ensinar a palavra, ensinar princípios, principalmente voltados para vocês, mulheres. Homens são bem-vindos também, mas os ensinos são mais voltados para o mundo feminino, ok? E hoje nós vamos falar sobre o princípio da honra, um princípio muito conhecido, muito famoso, mas será que você entende realmente como este princípio pode mudar a sua vida? Para começar, vamos ler comigo Romanos 12, versículo 10, que diz: Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Em outra versão diz: Tenham prazer em honrar uns aos outros. Jesus nos diz que amar é o mandamento mais importante. E neste versículo nós estamos vendo que precisamos nos dedicar ao amor fraternal. E logo em seguida, preferir dar honra mais aos outros do que a si próprio. Então, o amor e a honra estão andando de mãos dadas aqui. Quando lemos Mateus 22, 36, diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, precisamos do amor para honrar. E a vida não faz sentido sem relacionamentos. Nós fomos chamados para nos relacionar, e por mais que você tenha dificuldade de relacionar-se, eu te garanto que quanto melhor você conseguir se relacionar com as pessoas que estão ao seu redor, mais você vai ser feliz, ok? E então, aqui precisamos entender que precisamos ter prazer em honrar os outros. E a honra, ela acontece através do amor. O veículo necessário para que você honre é o amor, ok? Você primeiro precisa entender o princípio e depois entender que precisa do amor para honrar. Em primeiro lugar, honre a Deus. A honra atrai o favor de Deus. Pessoas que se aproximam de Deus e o honram, atraem o seu poder para si mesmo. E como que nós honramos a Deus? Em tudo, em tudo. Quando eu honro a Deus, significa que eu estou respeitando a presença que eu carrego. Eu carrego o Espírito Santo. Então, eu já não falo como eu falava, eu já não sento onde eu sentava, eu já não faço o que eu fazia. Isso tudo, o meu dia a dia, as minhas atitudes, o ordinário, honra a Deus. Ele é digno de toda adoração. E a nossa missão como filhos é refletir esta glória nas nossas vidas. 1 Timóteo 1,17: Ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Apocalipse 5,13: Depois vi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Então aqui tem a visão do Apocalipse, lá no fim dos tempos, lá no mundo ainda do sobrenatural, onde todos estão adorando ao Senhor. E quando nós formos morar com Cristo Jesus no milênio, nós estaremos sempre adorando a Ele, nós estaremos com essa frequência. E hoje os anjos estão com essa frequência, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, adorando a Deus. O Senhor merece e deve ser honrado e adorado por nós, porque a adoração está totalmente ligada à honra. Segundo lugar, e muito importante, honrar pai e mãe. Aqui eu vou incluir avós e pessoas que te criaram mais velhas. Talvez você não teve pai e mãe, ou você teve pais, tios, né, que te criaram, avós que te criaram, pessoas que estão sob a autoridade da sua vida. Efésios 6,2 diz: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então aqui nós temos um mandamento com um condicional. Se você honrar pai e mãe e aqueles que te criaram, tudo te irá bem. Você terá uma vida longa sobre a terra. Olha que incrível. As coisas vão dar certo e você vai ter vida longa.
Então, o oposto também é verdade. Se você não honra pai e mãe, você não vai ter tudo correndo bem. Você vai ter uma vida totalmente paralisada. Você não terá vida longa. Você vai carregar um peso dentro de você. Então, nós precisamos aprender a perdoar para honrar. Talvez você tenha pais que eram muito difíceis e quando criança você se sentiu rejeitado, você não foi bem criado, você passou por dificuldades com seus pais e você criou mágoas. Porém, quando você é adulto e agora depois de aceitar Jesus, você precisa liberar perdão. Você precisa começar a olhar para os seus pais, não mais como quando você era uma criança, mas agora quando você é adulto. Então você precisa liberar perdão para que assim você possa honrá-los, mesmo eles não merecendo. Você precisa cumprir este princípio para que tudo te corra bem na vida. Tem mais a ver com você do que com eles, ok? Quando você honra os seus pais, os seus filhos enxergam em você algo e eles vão copiar. Que os filhos eles copiam mais as nossas atitudes até do que as nossas palavras. Mateus 6,14 diz: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, perdoe, porque dessa forma o Senhor também vai perdoar as suas ofensas, aquilo que você fez de errado. Porque com certeza você tem muita coisa que precisa ser perdoada também. Terceiro lugar, honre seu marido. Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também ama a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trata o marido com todo o respeito. E aqui eu coloco um adendo. O respeito aqui está relacionado a prestar atenção nele, levar em consideração ele, honrá-lo, estimá-lo. A honra tem uma definição que traz as seguintes palavras, né? Significa valorizar, respeitar, tratar bem. É um dos princípios bíblicos mais pregados por Jesus. Também pode ser considerado como encorajar, dar valor. Tenta imaginar você fazendo isso tudo com o seu esposo aí. E o seu marido, ele precisa dessa honra para viver bem. Homens desonrados, homens que são subestimados, que são desvalorizados, que não têm honra na casa, vão se tornando homens bananas, homens sem aquilo ao qual eles foram chamados, que é o cabeça, a masculinidade. Então, vai havendo um desequilíbrio do lar. O homem ele precisa sempre ser honrado e você, mulher, precisa ter a ciência de que quanto mais você honra o seu esposo, encoraja, quanto mais você valoriza, quanto mais você coloca ele para cima, mais ele funciona bem, ok? Provérbios 21:9, melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Cuidado, mulheres, cuidado. Versículo 19 de Provérbios 21, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Provérbios 12:4, a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Então, precisamos honrar os nossos maridos, mas nem sempre o marido é honroso, não é mesmo? Nem sempre ele te dá honra, embora também seja bíblico que o homem honre a esposa. Mas, na verdade, não é. Aqui nós não estamos falando sobre a função dele. Se ele não te honra, ele vai precisar ouvir alguém falar isso. Se você é marido, honre a sua esposa. Mas você, mulher, continue honrando por ser um princípio de Deus para a sua vida. E dessa forma você vai auxiliá-lo e você também vai estar obedecendo a Deus, ok? 1 Pedro 3:7 diz: Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Olha aí que interessante. Se o homem não honrar a mulher, as orações não são ouvidas. Então é grave o homem também não honrar a mulher, né? 1 Pedro 3:1, da mesma forma vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Mulheres que têm maridos desonrosos, continue honrando da melhor maneira e de maneira silenciosa, continue servindo a Deus e o seu exemplo, a sua pureza, a sua reverência vai mostrar para ele e é assim que ele vai se converter. Em quarto lugar, honre os seus líderes. A liderança, ela é a autoridade de Deus na sua vida, seja na sua igreja, no seu trabalho, nas escolas, nas faculdades. A partir do momento que você se depara com um líder, ele se torna autoridade sobre você. Nós precisamos honrar os nossos líderes. 1 Tessalonicenses 5:12, irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham um grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. A unção que você respeita é a unção que você atrai para a sua vida. Então, respeite o seu líder. Deus reage à honra. E a honra não tem
apenas a ver com a maneira que você fala com a pessoa, não é puxar o saco da pessoa, sabe? Não é colocar um tapete vermelho toda vez que a pessoa chega. Não tem apenas a ver com os que puxam o saco. Tem a ver com a motivação de você admirar, de você encorajar, de você olhar, ser grato por aquela pessoa, o que ela tem feito em prol da sua vida. Muitas vezes, líderes gastam tempo por nós e nós não conseguimos enxergar com gratidão em nosso coração. Então, quando você dá valor, você honra aquela liderança. Em quinto lugar, não retribua mal com mal. 1 Pedro 3,9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, precisamos entender que não é porque alguém te fez mal que você vai retribuir com mal, não é mesmo? Entenda algo. Perdoar não tem a ver com deixar passar. Perdoar tem a ver com deixar Deus curar. Deus vai lá e cura o seu coração. E quando você ora, Deus vai lá e cura aquela pessoa também que te magoou, ao ponto dela ser tocada para também vir pedir perdão. Mas você precisa perdoar quando você foi magoado e não retribuir com o mal. Isso só vai te paralisar. Okay? Em sexto lugar, separe objetivos de desejos. Eu vou explicar. Você deseja que o seu marido seja mais honroso, ok? Mas o seu objetivo é que você honre o seu marido. O desejo tem a ver com a outra pessoa. O objetivo tem a ver com você. O desejo você não pode fazer. Você pode orar apenas. Não tem como você mudar uma pessoa. Aquela pessoa precisa mudar por ela própria. Só Deus pode mudar alguém, não é mesmo? Mas você pode mudar a si próprio. Esse é o seu objetivo. E quando você se muda, quando você muda a sua maneira de se relacionar, a sua maneira de honrar, você muda o ambiente ao qual você transforma os ambientes em que você está. Filipenses 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha aí, um exemplo a ser seguido. Jesus. Em sétimo lugar, a comunicação. Uma estatística diz que 7% da comunicação é verbal. Isso aqui que eu estou falando, as palavras. Enquanto 93% é a comunicação não verbal. Pasmem-se. Desses 93%, 55% tem a ver com a linguagem corporal. Isso aqui, ó, a maneira como eu estou gesticulando, falando, sorrindo. E 38% tem a ver com o tom de voz. As pessoas costumam dizer que meu tom de voz é calmo. Mari, sua voz é calma. Às vezes, quando eu explico o Apocalipse, as pessoas falam, mas como é que você consegue explicar com tanta calma, né? Então, o tom de voz, ele fala mais do que a própria linguagem em si. As pessoas não se lembrarão especificamente daquilo que você fala, mas as pessoas se lembrarão da maneira como você as fez se sentir. Então, como você faz as pessoas se sentir através do seu tom de voz, através da sua linguagem corporal? Pense nisso. As pessoas, o seu marido, os seus filhos, a sua família, os seus pais, suas lideranças. Sua linguagem corporal e seu tom de voz influencia diretamente a maneira como as pessoas se sentem amadas por você e honradas por você. Então, cuidado com o tom de voz, cuidado com aqueles olhares assim, cuidado com as abanadas de ombro, cuidado quando você faz cara feia, cuidado. Isso eu tô falando para vocês e para mim, porque eu, por muito tempo, fazia muito cara feia. Quando eu não gostava, já eu sou meio transparente, então, às vezes, sem eu querer, já saía ali o que eu estava sentindo. E eu me policio muito para não fazer isso. Eu tenho uma outra mania que eu tento me policiar muito, que é eu tenho o costume de começar frases com a palavra não. Então alguém vem me falar algo para mim, o que você acha de não sei o que, não sei o que eu falo? Não, eu já dou logo uma negativa. E a pessoa já leva aquele susto, né? E hoje eu nunca tinha reparado. Até que começaram a falar para mim e eu comecei a notar que esse não não é legal. Traz uma sensação de medo, né? Enquanto que não era isso que eu queria expressar, mas sem querer eu estava expressando dessa forma. Oitavo lugar, há tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes 3:7, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. A própria Esther soube a hora certa de falar e de se calar. Ela soube a hora de se posicionar. Ela sabia quando era para montar uma mesa, uma celebração com o seu esposo, com o rei, e quando era para ela orar. E desta forma, com sabedoria, com discernimento, ela conquistou o seu objetivo. Aprenda algo, precisamos
Saber a hora certa de falar para conquistar objetivos. Não é para sair falando por aí. Nono lugar, a honra precisa de atitude. 10% da vida depende do que aconteceu com você. 90% depende da atitude que você tomou diante daquilo que aconteceu com você. Então, eu só preciso falar isso. Muda a sua atitude para de se vitimizar. E começa a agir de maneira diferente, honrando, respeitando, amando. Eu tenho certeza que você vai mudar o seu futuro. E aqui vão alguns passos práticos. Melhore o tom da sua voz. Use contato visual, chame seus filhos e fale de perto. Se eles estão te chamando, chame-os e ouça o que eles querem olhando para eles. A mesma coisa o marido, a mesma coisa os seus líderes. Celebre dando presentes em dias especiais. Talvez você aí, esposa, nunca mais deu presente para seu marido. Eu te desafio a esperar a próxima data especial e comprar um presente, não precisa ser caro. R$ 10, compra alguma coisa significativa, uma cartinha, compra algo assim para colocar no bolso e dê para ele. E veja o resultado que vai trazer. Monte ocasiões especiais, uma mesa, uma celebração. Elogie mais. Escute mais e fale menos. Faça com o outro que você gostaria que fizesse com você. Então aqui nós finalizamos esse princípio da honra. Espero que vocês tenham gostado. Apliquem este princípio aí. Deixa nos comentários o que você gostou mais, o que você gostaria de ouvir mais. Se tiver aí, pode deixar nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar devagarinho cumprindo aqui o chamado de Deus para minha vida aqui. Eu espero que vocês aí estejam cumprindo o chamado de vocês também. Deus abençoe e até o próximo vídeo.